Carlos, a gente estava falando a respeito dos jovens advogados, da relação que eles têm com a OAB, e eu acho que uma questão que a gente precisa abordar aqui e que é de interesse de todos é mercado de trabalho. Sim, Como é que você acha que está a situação de hoje? O que fazer para expandir esse mercado? tá terrível o mercado de trabalho, tá? Então, saiu uma pesquisa recente da FGV que 60% da advocacia ganha em média R$ 6.000. Quando a gente fala ganha em média R$ 6.000, eu tenho plena convicção que tem 40% aí que está ganhando de R$ 2.000 a R$ 3.000 no máximo, tá? Então, sustentando família, cuidando da vida, tentando pagar as despesas com este valor mensal. E por isso tem muito advogado que a advocacia ela vira uma segunda profissão. Então ele está fazendo qualquer outra profissão junto com a advocacia, não no mesmo ambiente, evidentemente que não pode, mas ele está se virando e a advocacia vira um bico, algo que ele vai fazendo até tentar se estabelecer. Então você tem que criar mecanismos para que esses advogados possam se estabelecer e possam atuar. Alguns deles, por exemplo, que eu acho que é uma questão que a OAB já deveria estar olhando para os advogados nesse sentido, se você pega as subseções, tem diversas subseções espalhadas por todo o estado de São Paulo e na capital também tem. E essas subseções passam a ser usadas, primeiro com o apoio dos advogados, inclusive como sala de reuniões, com apoio material para os advogados, que muitas vezes não têm condições de pagar uma internet boa e suficiente para poder utilizar em casa, que eles trabalham de casa. A maioria trabalha de forma isolada e trabalha de casa. Então a OAB ela tem que dar esse suporte material para esses advogados. Mais do que isso, você pode usar a estrutura da OAB para pensar fora da caixinha e ampliar. Então você tem que, por exemplo, dar para desenvolver nesse processo de desjudicialização, que é uma meta do Conselho Nacional de Justiça. Então você podia pensar que a OAB ela pode se transformar também e criar câmaras privadas de mediação e arbitragem. Como funcionaria isso? As subseções poderiam ser utilizadas para criar as câmaras de mediação e conciliação, trazendo os advogados que estão buscando mercado de trabalho, ensinando esses advogados a atuarem como mediadores, como conciliadores, porque é possível a criação de câmaras privadas nesse sentido. Com essa criação, estimulando os advogados a utilizarem dessas câmaras privadas de mediação, de arbitragem, na qual as taxas pagas, as taxas utilizadas, ficariam na própria subseção para desenvolver a subseção, para poder dar mais condições para os advogados. Porque o problema, por incrível que pareça, ele não ocorre, quando nós falamos de uma OAB, não ocorre na capital, no centro. Dificilmente chega numa presidência da OAB essa questão que ela está atingindo a ponta, o advogado lá da ponta, do interior, o advogado desassistido, que não vai chegar esse problema lá em cima. Então você tem que primeiro trazer condições para que a OAB possa ajudar esse advogado, inclusive condições financeiras, gerando rendas, gerando custos, para que isso fique dentro da OAB e que a OAB, na verdade, acabe auxiliando não só com assistencialismo, mas com condições materiais para que essa pessoa possa advogar e também com condições estruturais para desenvolver um novo caminho para essa advocacia. A OAB tem condições de fazer isso hoje? Tem condições. A OAB tem um orçamento gigantesco. Tá? Então 270 milhões, se não me a engano? OAB tem um orçamento de 277, tinha, isso aumentou, né? Um orçamento que fica para a OAB de 277 milhões por ano. Orçamento líquido, ou seja, tirando as despesas, os repasses obrigatórios para os órgãos, para a OAB Federal, para a Caixa, da Assistência dos Advogados, para a OAB fica um orçamento de praticamente quase 300 milhões por ano. O que você acha dessa gestão, desse orçamento? Essa gestão, nós temos que assim, a OAB ela não serve para dar lucro, ela não está lá para dar lucro, mas também não dá para jogar dinheiro fora. Ela está lá para cuidar da advocacia. O advogado paga a anuidade e ele tem que ter um retorno dessa anuidade em termos de assistência material, em termos de assistência profissional, em termos de para que ele possa desenvolver a sua advocacia. A OAB tem que usar este orçamento para trazer o advogado para dentro, para ajudar o advogado a se desenvolver e para dar condições para que ele possa desenvolver o seu trabalho de maneira isolada. Como seria esse auxílio material? O auxílio material você pode dar um auxílio desde convênios com algumas empresas, computadores direcionados. Você pode conversar com as empresas de computador, de laptop, por exemplo, para que eles desenvolvam um produto para a advocacia. A advocacia, assim, a OAB, a OAB de São Paulo, ela tem um público gigantesco que qualquer empresa quer. Então nós temos aí, estamos falando de 380 mil advogados ativos, mais ou menos. Tá? Nós estamos beirando os 400 mil advogados ativos no estado de São Paulo. Qualquer empresa gostaria de ter um público desse. Então, quando a OAB faz convênios com algumas empresas, faz convênios com empresas privadas, com o setor privado, para auxiliar a advocacia, ela está dando esse apoio material, além do dinheiro que ela tem para poder auxiliar.